Hoje, Deus nos deu o privilégio da gente viver uma experiência diferente. Essa noite nós vamos ter um painel. Nós temos um convidado extremamente especial. E não poderia ser uma noite tão apropriada como essa de hoje. Pré-eleição, a gente conversando muito sobre sociedade. E hoje a gente tem a presença ilustre do pastor Valdir. Se eu errar a pronúncia, pastor, depois você puxa minha orelha, tá? Sternagel. Não? Depois o senhor pode pronunciar aqui para nós. Mas o pastor Valdir, né, que eu sei pronunciar Valdir muito bem, graças a Deus, ele foi presidente da diretoria da World Vision International. Que é isso, papai? É muita aula de inglês. Gente, sério, estou fazendo. Em nome de Jesus, vou aprender esse troço. E desde 2003, ele é representante da organização na área de engajamento cristão e renovação espiritual em âmbito global. Ou seja, ele não é pouca coisa não, né? Mas é benção estar aqui e vai servir a Deus falando conosco. Além disso, depois o pastor pode falar melhor seu currículo, estou lendo aqui. Então eu queria convidar, e vocês podem recebê-lo com uma grande salva de palmas. Pastor, chega aí. Fique à vontade. E, gente, deixa eu só explicar como a gente está sonhando com esse tempo. A ideia é que o pastor tenha liberdade para falar um pouco sobre a sua vida, um pouco sobre o seu chamado e um pouco sobre o seu propósito, qual que é a linha que ele mais tem feito e o que mais ele tem vivido. E o seguinte, nós queremos que esse tempo seja muito dinâmico. Então, se você tiver, durante o tempo dele aqui, você tiver alguma pergunta, eu vou solicitar para que você escreva a sua pergunta, você vai levantar o papel e nós temos uma equipe preparada para receber essa pergunta e a gente vai ter um tempo de bate-papo aqui, beleza? Então, pastor, já está com o microfone? Não? Não te deram o microfone ainda? Não, eu vou conseguir agora um microfone para o pastor, fica à vontade. Deixa eu pegar um aqui, está na mão. Veio. Tem que dar uma guspidinha assim? Pode ser, pastor. Pastor, diz aí para nós, como é que pronuncia o seu sobrenome, por favor? Schwarzenegger. Schwarzenegger. Então, aprendi. Pastor Valdir Schwarzenegger, seja muito bem-vindo. A casa é sua, como eu já disse, mas quem é você, pastor? Quem é você? Olha, eu sou o Valdir Sternagel. Sternagel. Tá vendo? Bom demais. Sternagel, gente. Simples. Simples. Só não dá para escrever ali, porque daí é mais complexo. Sternagel. Será que precisa? Acho que não precisa. Com licença, com licença. Vou trazer aqui para trás. Aqui. Ordem. Beleza. Está dando para ver aí, gente? Está sossegado? Melhor assim. Mas diga, pastor, quem é você? Eu sou eu. Tem mais alguma coisa que você queira saber? Assim, eu sou eu. Onde nasceu? O que faz da vida? Então, gente, casado, filhos? Então, meu nome é Valdir. Eu sou Barriga Verde, natural de Joinville. De repente tem alguns Catarina por aqui, né? E foi lá que eu passei a minha infância, os primeiros anos da minha vida. Depois eu fui estudar teologia. Eu estudei teologia no Rio Grande do Sul. Já vivi em Curitiba. Depois que eu me formei na Faculdade de Teologia, vivi em Curitiba, vivi em São Paulo. Trabalhei uns anos com a Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Sério que vocês querem saber tudo? É muita coisa, muita velheira, muita velheira. Posso dizer uma outra coisa? Eu estava pensando num outro negócio. Não, eu estava pensando assim, eu fui para a Faculdade de Teologia cedo, mas uma das coisas que às vezes eu tenho pensado, assim, de repente é uma das coisas que você pensa, assim, cara, o que a fé fez com você? Né? O que a fé cristã fez com você? Que tipo de pessoa ela te tornou? Que tipo de legado a fé cristã tem? Então, assim, eu tenho pensado isso às vezes, e olha, acho que a fé me deu 3 coisas, 3 palavras. A primeira delas tem a ver com identidade, né?
essa coisa do chamado de Jesus é algo que marca a vida da gente. Ela tem esse chamado para tornar a gente quem a gente é. Então, a identidade passa pelo encontro com Jesus, né? Então, como eu te falei, eu nasci em Joinville, de uma família, digamos, muito de descendentes alemães, uma família simples. Meu pai era ferramenteiro, soldador, gostava de mecânica, minha mãe era costureira, era calceira, né? Eu tive uma educação muito furreba, né, assim, de escola pública, de estudar onde não precisa pagar, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, em termos assim dos cursos que você vai fazendo. Então, mas essa coisa de que o Evangelho, ele determina, ele forja a tua identidade, você passa a saber quem você é por causa do encontro com Jesus. Então, identidade. A segunda palavra para mim foi comunidade. É uma coisa muito bonita. Eu acho que uma das coisas mais ricas da fé cristã é justamente essa experiência de comunidade. Bom, como eu disse, eu sou filho de descendentes alemães. No sul do Brasil, não só no sul, também no Espírito Santo, mas a imigração alemã, ela é uma imigração muito fechada, né? Ela é uma imigração que teve que se defender e teve que achar o seu próprio caminho, e ela acabou sendo uma imigração muito fechada. E isso reflete na educação da gente. Então, a comunidade da gente acaba sendo uma comunidade de muitos iguais, né? O lugar onde você mora, né? A gente morou de fato, assim, era minha avó, meu tio, nós, outro tio, uma tia lá atrás, quer dizer, era uma espécie de um feudo assim, de descendentes alemães, aprendendo a falar alemão na infância. E aí, quando eu saí desse universo e fui especialmente estudar teologia, e depois do meu encontro com a Aliança Bíblica Universitária, eu fui descobrir e fui conviver com gente muito diferente, né? Com os descendentes chineses, coreanos, claro, os típicos brasileiros, branco, negro. Então, isso para mim foi uma descoberta muito bonita, muito grande, né? Assim, de que a comunidade de fé não é a comunidade dos iguais, a comunidade de fé é a comunidade dos diferentes. E nesses diferentes, eles encontram identidade, né? Então, essa coisa da fé, para mim, de fato, foi o espaço onde eu encontrei o outro diferente e comecei a experimentar a comunidade com esse diferente. E isso foi uma coisa que eu acho que acabou marcando muito da minha trajetória de vida. Né, a terceira é realidade, eu descobri o Brasil. Então, porque muitas vezes as comunidades imigrantes, você acaba ficando no teu mundo, né? Meus pais mesmo, você não sai de Joinville a não ser na praia ali para Barra Velha, né? Mas você curte o teu mundo. Então, para mim, passar a ver, puxa, mas o Brasil é maior, né? O Brasil é grande, né? O Brasil tem realidades muito diferentes e que isso tem relação com a fé, né? Ou seja, você descobre a realidade a partir da experiência da fé, né? E de que Deus não é só o Deus da tua tribo, mas é o Deus, né? Que te ajuda a conhecer o outro. E daí a América Latina, o próprio mundo, e conhecer o Brasil a partir do ônibus, né? A gente andava muito de ônibus. Então, né, São Paulo, Recife, 48 horas de ônibus. Muitas vezes eu fui. E naquela época não tinha parado, então o ônibus parava, era porco, era galinha correndo, era uma sujeira danada, era o banheiro do ônibus fedendo ou quebrando. E descobri o Brasil assim, porque essa é a realidade. Então, para mim, na minha caminhada de fé, essas três palavras, identidade, comunidade e contexto. Ótimo. Isso que o pastor falou, muito interessante, porque é algo que a gente tem falado muito aqui. Eu, particularmente, tenho um sonho para essa juventude, eles sabem disso, porque eu estou falando para todo mundo fazer o passaporte, pastor. Porque eu acredito que viagens e conhecer novos contextos, novas realidades,
mudam completamente a forma de você enxergar o mundo e enxergar a fé também. Ano passado, eu tive uma experiência incrível. Eu fui para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu tive lá no morro, vi tudo aquilo que a gente vê na televisão, eu tive assim, a graça mesmo de ver aquilo acontecendo na minha frente. Eu, infelizmente, vi uma pessoa prestes a ser assassinada, ela estava sendo torturada, enfim, e aquilo mexeu muito comigo, mudou um pouco a minha forma de enxergar a minha fé e o meu mundo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu, conversando com um garoto, quem já foi para o Rio de Janeiro sabe, de quase qualquer ponto do Rio de Janeiro você vê o mar, né? E eu perguntei para um garoto na Mangueira, na favela da Mangueira, eu falei assim, cara, como é ir para a praia? E ele falou assim, eu nunca fui para a praia. E eu comecei a perceber que muitas vezes nós geramos prisões para nós mesmos, né? E como assim você nunca foi para a praia? Não, eu nunca fui para a praia. Uma pergunta, qual a importância de ter experiências não só transculturais, porque você está no mesmo país, mas é completamente diferente de nós, estamos num país continental, né? Por que isso? Por que viver esse tipo de experiência, pastor? Até que ponto isso ajuda a esse desenvolvimento de fé, na percepção do pastor? É por causa de quem Deus é. Né? Por causa de quem Deus é. Porque Deus não é só o meu Deus. Deus é o Deus do outro. E Deus Deus está lá presente, Deus quer alcançar o outro. E ele, na sua graça, ele convida a gente para participar dessas caminhadas e dessas jornadas, né? Então, o que eu diria, Rômulo, para mim, muito importante, não é só... por exemplo, é importante tirar o passaporte, né? Lá em casa, esses dias, tinha uns netos lá, e eu fui mostrar para eles a minha coleção de passaportes, né? Eu tenho uma pilha de passaportes. Porque foram sendo carimbados e estava cheio, eu tirava um novo, tinha que... Então, que tipo de realidade você quer conhecer? Né? Eu tive uma experiência em Jerusalém. Eu fui para Israel algumas vezes, poucas vezes, mas Israel, para mim, ir para Israel até, em parte, acho que me fez mal quase, né? Porque é uma indústria religiosa, né? Então Israel ganha muita grana com os crentes que vão lá fazer turismo religioso. E é uma indústria. Então eu estava lá, eu estava me sentindo, né? Porque aqui tem ali, isso aqui é onde a sogra de Pedro, e tem um vidro em cima, lá embaixo. Quer dizer, é uma indústria turística, é uma indústria religiosa, né? Fotografia. Aí eu realmente não estava me sentindo bem. Eu fui lá a trabalho, mas a gente teve uma experiência, porque tinha lá um pedacinho de terra onde você tinha que pagar, inclusive, para entrar, mas o pessoal disse, olha, entra aqui. E era a Nazaré do tempo de Jesus. Então era um pedaço de terra que tinha lá uma remontagem, né, de como que seria a Nazaré do tempo de Jesus. A carpintaria, né, a ovelha, o pastor de ovelhas. E era um pedaço árido. Israel é uma aridez enorme, né? E tá lá naquela experiência. Aí eu disse, cara, isso aqui sim, esse aqui é o lugar nosso. A indústria turística religiosa faz bem para Israel, que ganha os dólares, mas para nós, mais importante do que a indústria religiosa é a experiência de Nazaré, é a experiência da Galileia. Então, não é só onde você vai, também é para onde você vai e como você vai. Então, você experimentar, você ter na memória que você encontrou uma pessoa que foi assassinada logo depois de você e que estava sendo torturada, é uma experiência que é uma dor que você precisa levar para a vida. Essa é a dor de Deus com a realidade com a qual a gente vive, né? Então, assim, é importante, abre os horizontes, Deus abre os horizontes. A pergunta é, para que você quer abrir os horizontes? Né? Como que foi a sua experiência de chamado, pastor? Porque eu tenho conversado com vários jovens e eu vejo muita dificuldade em entender propósito de vida. Por que estou nessa terra?
Por que eu estou fazendo o que faço? Por que eu estou cursando o curso que faço? Como que isso veio para o pastor? Como que Deus deu esse chamado e essa direção? E como, se o pastor é complexo, mas se tem uma dica para essa galera, como a gente pode descobrir o nosso propósito de vida? Difícil, né? Mas... Fala aí para mim. Eu sou luterano. Na tradição nossa, a nossa teologia luterana, e em parte a teologia reformada, né, a gente fala de um negócio que chama sacerdócio geral de todos os santos. Isso quer dizer o seguinte, que uma das coisas que a reforma fez foi justamente quebrar o monopólio de Roma, né, do clero. E que o vocacionado não é só o clero, né, e que existe um sacerdócio geral de todos os santos. Isso é muito bom, isso é muito bonito. Isso significa que Deus tem... que Deus tem um lugar, e Deus tem um espaço, Deus tem uma vocação para cada pessoa. E na diversidade da criação, Ele tem um espaço para cada um, para cada uma. Né? Então, isso é bom, significa que Ele tem espaço para você se você for ser enfermeira, se você for ser carpinteiro, se você for ser médico, se você for contador. Né? Então, assim, Deus tem um espaço para você. Então, eu acho que essa é uma primeira coisa, assim, que dizer, olha, Deus tem espaço para mim. Deus tem espaço para mim. A outra coisa que eu diria é que a vocação tem a ver com a necessidade do mundo no qual nós vivemos. Então, se você pega, por exemplo, às vezes, pega um profeta, pega Amós, por exemplo. Né? O Amós, o profeta, ele reclama. Ele diz, pô, Deus, eu não queria estar aqui, eu preferia estar cuidando de vaca. Agora estou aqui tendo que ser profeta. Né? Ou seja, por que ele é profeta? Ué, porque Deus chamou e tinha um lugar para ele. Então, você não vai sempre fazer o que você quer. Você vai fazer o que é necessário. E não fazer o que é necessário para você, você vai fazer o que é necessário para o outro. Porque nós somos chamados para o outro. Né? O teólogo alemão, o Bonhoeffer, que fala que Jesus foi o homem para os demais. Né? E a gente é chamado para ser essa pessoa para os demais. Então, isso já te dá um critério, né, que você faz. Diz, olha, qual é a necessidade que a gente tem, na nossa realidade, no nosso contexto. A terceira coisa que eu diria é que o chamado não é linear. O que quer dizer isso? Que não é assim que você... Né, tem 17 anos, 18 anos, já sabe tudo o que vai acontecer. Não, Deus nem te mostra isso assim. A caminhada com Deus, ela é uma caminhada passo a passo. Deus vai abrindo portas, Deus vai mostrando. Então, a pergunta, de fato, qual é a necessidade, qual é a possibilidade hoje? Né? Então, se eu olho para mim, como eu fui quando eu tinha... Que idade que eu tinha? Já esqueci a idade. Né? Quando eu tinha 18 anos, eu fui para a faculdade de teologia com uma ideia do que eu seria. A realidade do que eu fui é diferente do que a cabeça com a qual eu fui para a faculdade de teologia. Né? Então, assim, estar aberto para que Deus vá orientando, e a orientação de Deus tem a ver com o teu corpo, com a comunidade, tem a ver com a necessidade na qual você vive. Dito isso tudo, eu ainda tenho uma coisa que preciso dizer, que é a vocação é uma escuta. Né? É uma escuta. A vocação é um mistério. Ela é uma escuta de Deus. E você vai dizer, mas como é que isso funciona? Bom, se é um mistério, como é que eu vou te dizer como funciona? É um mistério. Ou seja, é algo que você, de alguma forma, recebe de Deus. Né? Que Deus vai falando com você. Eu acho que eu tinha 12 anos. Primeira vez que eu tive um relance de dizer, quem sabe eu vou ser pastor. Né? Claro, a ideia daquele pastor lá, eu fui pouco daquele pastor daquela idade, né? Aí depois eu fiz contabilidade, né? Os sonhos do meu pai, eu era um desastre, né? Porque meu pai era mecânico, eu entortava todos os pregos, né? Eu era um desastre.
E aí, quando eu comecei a trabalhar já aos 17, puxa, mas parece que eu lá em casa eles me chamavam de Waldi, né? Os alemães. Parece que o Waldi está falando sério, né? Esse negócio é sério. E era sério, porque Deus estava me chamando. Eu sabia que Deus queria que eu fosse estudar teologia. E que nesse sentido, é um mistério. Mas a fé cristã, ela é assim. A fé cristã é o encontro entre o mistério, a necessidade e a realidade da palavra de Deus. Muito bom. Obrigado. Pastor, ficou quieto. Missão integral na sua vida. Eu sei que o pastor é um estudioso dessa teologia, da missão integral raiz, né? Não o que a gente muitas vezes encontra por aí. Tem como dar um panorama bem rápido do que seria de fato essa integralidade do ser humano, o que seria essa missão integral que eu acredito que Jesus queira para nós? Bom, a gente começa com a missão, né? Dizendo que a vocação da igreja é ser missionária, né? A igreja, como é que um dos missiólogos fala isso, né? Que não existe outra missão do que a missão da igreja, mas não existe outra igreja senão a igreja missionária, né? Então, assim, fundamentalmente a nossa vocação não é para a gente ficar vivendo a nossa fé de forma, como é que a gente chama, umbilicocêntrica, né? Ou seja, voltada para o umbigo, né? Mas você vive a fé para o outro, você vive a fé para fora, né? Então, a igreja, ela é uma igreja ela é vocacionada para o anúncio, para a vivência, para o serviço, né? Então, essa é a missão da igreja. E por que a gente começou a falar de missão integral? E isso tem muito a ver com a América Latina, né? Porque na época que isso nasceu, tinha uma briga, assim, entre aspas, né? uma coisa assim de que porque foi uma época com muito missionário norte-americano, né? E os missionários norte-americanos, quando eles vieram para a América Latina, e muitos vieram para o Brasil, eles vinham com essa ideia de que, cuidado, a gente era uma igreja muito pequena, a gente era uma igreja pequena num contexto católico, né? A gente era, em muitos lugares, uma igreja perseguida. Então, e vivia uma época, de muitos lugares na América Latina, de ditaduras, então tinha que cuidar muito, cuidado. Então, os missionários acabaram tendo muito medo, assim, de dizer, olha, cuidado, não te meta, cuidado com esse negócio da sociedade, com a política, não te meta nessas coisas, viva a fé como algo para você, né? Então, a gente tinha uma liderança, que são, digamos, parte dos meus mentores, né, os pais, que disseram, gente, mas a nossa fé, ela tem que ter relevância para o contexto que a gente vive. A nossa fé tem que ser vivida na realidade, ela não pode ser vivida para dentro, ela tem que ser vivida para fora. E não é assim que Deus só se preocupa com a nossa alma, Deus se preocupa com o nosso corpo. Deus se preocupa com a nossa saúde, Deus se preocupa com as nossas relações, Deus se preocupa com a sociedade, com o contexto, com a comunidade, com a família. E daí se chamou esse negócio de missão integral, porque ela tem que ser inteira, né? Então, dentro da missão integral, o que é essencial? É todo o conselho de Deus, né? Que a gente não pinça a Bíblia. Que a gente, né, tipo beija-flor, você pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e muitas vezes a nossa relação com a Bíblia é de pinça, né? Você tira o que te agrada. Na missão integral, é importante dizer, não, é todo o conselho de Deus, ou seja, você precisa perceber a Bíblia na sua totalidade e nessa vertente da voz de Deus que atravessa as Escrituras, que é um negócio muito bonito. Então, essa é uma das coisas da missão integral. E a outra é que esse todo o conselho de Deus, essa palavra de Deus por inteiro, ela quer afetar todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da sociedade. Por isso que é chamada de integral, né? Eu sei que hoje em dia é toda uma batalha aí, né? Eu acho que, desculpe, gente, é muita abobrinha, porque, na verdade, é todo o conselho de Deus para todas as pessoas na sua inteireza. Ótimo. Lembrando, gente, que se você tiver com alguma pergunta na mão aí, escreve. A gente quer também ouvir vocês, se você tem alguma dúvida que for surgindo aí
sua cabeça, é só escrever, o papelzinho, e a gente vai conversando. Pastor, amanhã é dia de eleição, né? Está sendo muito engraçado, eu estava Você chama isso de engraçado? É? Não, calma. Essa semana eu tive num congresso lá em Gramado, e, cara, no meio do povo crente, né, do povo gospel, né, tá meio que uma unanimidade, o lance de votar em um candidato, que vocês sabem quem é. A minha pergunta, né, que eu gostaria muito de falar para o pastor, porque, para mim, só tinha esse candidato porque é a bolha onde eu estou enfiado. Eu estou dentro da bolha de crente, eu estava lá só com um pastor. Eu conversei com a minha esposa trabalha na indústria. Na indústria dela, ela disse que ninguém lá verbalizou que vai votar para esse candidato. Eu achei isso muito engraçado, porque como esse contexto, ele cria bolhas mesmo, né? A minha pergunta é, olhando para o panorama do Brasil, eleição amanhã, o nosso papel como cidadão é apenas votar em um candidato e, Deus está falando que esse cara é o transformador, né? Ele é o Messias, mas é isso ou nós temos algo a mais para fazer? A gente pode votar e depois chorar também, né? Vai chorar depois, né? A gente tem uma diferença muito grande, né? Quer dizer, alguns de vocês, de repente, até estão votando pela primeira vez, estão fazendo esse tipo de exercício pela primeira vez. Eu sou da geração onde, na minha juventude, né, foi a época da ditadura, né? Então a gente nem podia fazer não tinha muito desse exercício e vocês nem lembram de algumas dessas histórias, né, dos governadores biônicos, senadores biônicos. O que é isso, né? Sei não, pastor. Então eu tenho mais memória, é óbvio, né? Gasta, mas tem, né? Mais memória. Então isso faz com que a gente olhe as coisas de uma forma diferente, né? Quem sabe eu diria 3 coisas, depois a gente pode até abrir. A primeira delas é dizer o que está acontecendo conosco no Brasil não é simplesmente um acontecimento brasileiro, né? Ele faz parte de um fenômeno global, que é um fenômeno que é um fenômeno de radicalização, especialmente de uma nova geração, que ela está, de alguma forma, entediada com a realidade e desesperada acerca do seu futuro, né? E que essa onda, de alguma forma, cresce, inclusive num dos caras que eu estava lendo, dizendo, olha, são ondas que crescem depois de um grande período de paz, falando depois da Segunda Guerra Mundial, Europa, porque essa coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Eu tive faz uns meses aí num encontro com alguns pastores nos Estados Unidos, onde eles estavam justamente falando sobre o que está acontecendo com a gente na era Trump, né? Porque está acontecendo, né? Várias coisas estão acontecendo. Então, assim, a gente faz parte de um fenômeno global. Acho que é muito importante para a geração de vocês tentar discernir o que é que vocês estão vivendo, o que é que vocês estão sentindo, como que vocês estão gestando os caminhos de vocês para dentro do próprio futuro de vocês. Então, isso faz parte de em alemão a gente, né, na filosofia usa o Zeitgeist, né, que Zeitgeist é uma palavra tópica, né, que fala um pouco do espírito da época. Esse processo de radicalização, de demonização do outro, de xenofobia, de construir muros, esse é um fenômeno dos nossos tempos, e você vai viver ele. Você vai viver esse fenômeno. E é um fenômeno que ele tensiona, por um lado, um secularismo que libera geral, né? Se quer falar da ideologia do gênero,
e, por outro lado, quase que um fundamentalismo que radicaliza. E essa é quase que um encontro de duas grandes ondas, né? E isso, vocês vão conviver com isso, né? A segunda coisa que eu ia dizer é que eu, pessoalmente, não lembro, né, de nenhum momento onde a gente viveu, a nível de Brasil e a nível da nossa igreja, tanta tensão como a gente está vivendo agora, né? E o que a sociedade vive, a igreja também está vivendo. Então, não é a igreja que está influenciando a sociedade, é a sociedade que está influenciando a igreja. Ou seja, o povo de Deus não está, de alguma forma, vivendo o evangelho, que é um evangelho de reconciliação, que é um evangelho de paz, que é um evangelho de entendimento, que é um evangelho de respeito ao outro. A igreja, ela está também, né, acirrada, né, se dividindo, brigando. Então, a gente está vivendo um momento brasileiro de muita radicalização, onde a gente precisaria de uma igreja que fosse o que Paulo fala, né, que nós somos embaixadores da reconciliação, né, mensageiros da reconciliação, e onde a gente não está conseguindo isso. E isso implica para todos nós, entende? Todos nós. Como que a gente passa a ser um agente, não de raiva, mas um agente de encontro? Porque o Brasil hoje é um Brasil dividido, e ele vai continuar sendo dividido amanhã à noite, depois dos resultados das eleições, porque esse espírito da época impede com que algumas candidaturas que eram mais de construção se tornaram absolutamente inviáveis. Mas eu queria dizer uma terceira coisa que eu tenho pensado. A igreja primitiva, vocês sabem, né, ela começou muito pequena, né? Ela começou com alguns poucos judeus, depois foi espalhando, mas ela também cresceu muito rápido, né? Quando a gente chega na época, quando a gente chega aí pelos anos 300, Constantino, aí a gente já tem uma igreja grande, né? E todo o que significou para a igreja se tornar uma igreja grande. E uma frase que a gente usa na teologia, assim, diz: quando a igreja... como é que é? Agora eu esqueci a frase. Quando a igreja... quando a igreja chegou ao poder, ela perdeu o poder. Né? Quando a igreja chegou ao poder, ela perdeu o poder. O que quer dizer isso? Isso se falava da época dos anos 300, quando a igreja, que foi o imperador Constantino, né? Quando ele abriu a igreja, começou a apoiar a construção de templos, os bispos, né? A igreja se tornou poderosa e influenciou o Estado. Ela perdeu o poder, que foi justamente o poder do Evangelho, o poder da capilaridade. Ela até cresceu, mas ela perdeu o poder. Eu acho que a gente está, nesse momento, a gente vai sair dessas eleições com uma igreja que nunca foi tão poderosa. Né? Tu viste, os grandes pastores estão tudo gravando vídeo. Né? Ela nunca foi tão poderosa, ela nunca influenciou tanta gente. Teve um pastor que eu estava escutando, ele disse: nós tivemos um encontro com presidenciáveis e nós representamos 4 milhões de votos. Eu disse: caramba, quem que representa 4 milhões de votos? Isso é voto de cajado, isso é voto de cabresto. Aliás, você nem tem, é proibido pela lei, né? Você comprar votos, mesmo que seja espiritualmente, né? Então, não, é verdade, você segura pela autoridade espiritual, não é? Então, eu acho que a igreja ela está muito encantada, porque ela hoje é grande, ela é numérica, ela fala em milhões de pessoas, ela fala em tantos votos, ela fala em influenciar candidatos, e a gente está perdendo o poder, né? Porque a gente está entrando numa conversa que não é a conversa do reino, é a conversa de Roma. Glória a Deus. Eu pensei que ele ia dizer misericórdia. Duas perguntas aqui já. A primeira, pastor,
rapaz perguntando aqui, ó, escolher entre um candidato com princípios parecidos com os nossos, ou escolher um que é mais banana, mas que tem uma chance de melhorar o Brasil economicamente? Na sua visão. Eu queria saber qual dos candidatos se apresentou como um banana. Olha... Brincadeira. Pensar no Brasil economicamente se desenvolvendo, ou alguém que se assemelha aos seus princípios? Aos nossos princípios, o princípio daquele que vai votar. Eu não sei, não. Outra. Muito bom, é isso aí. Tem uma história da igreja, na história da igreja recente, né? Tem uma história de um teólogo que foi pastor, que você de repente já leu a biografia dele, o Dietrich Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer foi um pastor que viveu na época do nazismo, né? Na Alemanha. Ele tem uma história e acabou sendo morto. No final da Segunda Guerra Mundial, ele foi morto por Hitler, né? E ele foi um teólogo, foi um pastor brilhante, e ele viveu, ele conseguiu sair da Alemanha, foi viver nos Estados Unidos, foi professor nos Estados Unidos, tá? E não aguentou. E ele disse, olha, eu preciso voltar para a Alemanha, o meu lugar é na Alemanha, mesmo que esse lugar na Alemanha seja um lugar tenso, seja um lugar complicado. Então, ele voltou para a Alemanha, né? Então, isso já é um gesto muito importante, né? Respondendo a essa questão anterior até do exercício da cidadania do voto, né? Um filho meu disse, pai, você não imagina a quantidade de jovens que estão querendo sair do país. Eu estou querendo saber qual é a quantidade de jovens que quer voltar para o país. E quer dizer, não, esse é o meu lugar, é vocação, né? O Bonhoeffer voltou para a Alemanha. E ele voltou para a Alemanha, e em algum momento muito tenso, ele acabou participando de um complô para matar Hitler. Não deu certo o complô, ele foi preso e depois foi morto. E uma das coisas interessantes do Bonhoeffer é essa coisa assim de que você caminha, faz opções na vida que não são necessariamente as melhores opções, as opções até mais teologicamente mais claras, mas você espera pela graça, né? E o Bonhoeffer, por exemplo, é justo participar de um complô para matar Hitler? Por que ele participou do complô para matar Hitler, né? Então, essa é uma conversa mais ampla, mas o que eu queria é que tem situações na vida onde você não decide entre branco e preto. Você decide pelo cinza, né? Como que você decide pelo cinza? Você decide pelo cinza... Bom, isso agora complica, né? Não, eu acho que como que você decide pelo cinza? Você decide pelo cinza ansiosamente procurando discernir os caminhos do reino de Deus, escutar a Deus. Em segundo lugar, você decide de alguma forma escutando as pessoas que estão perto de você. E a pergunta que ocorre, eu acho que a gente vive, é quando o que a gente discerne como o melhor para o reino, ou o possível para o reino, não é o que a tua comunidade, que você falou da bolha, né? E você gera uma tensão que você tem que fazer, opções. Então, alguns critérios que a gente tem trabalhado, inclusive a Aliança Cristã Evangélica, ela fez uma declaração sobre critérios para votar, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito importante que especialmente o mundo evangélico está falando, que é essa questão da família, né? Aqui tem a ver com o aborto, tem a ver com a questão da sexualidade humana, né? E onde você diz, não, nós somos a favor da vida. Isso significa da vida intrauterina? Sim,
Nós somos a favor da vida intrauterina. E você não tem o direito de matar a vida intrauterina. Mas nós também somos a favor da vida pós-uterina. Não é? Esses dias eu escutei um pastor falando, era um pastor negro nos Estados Unidos, e ele falando para alguns brancos, ele estava dizendo, gente, parece que vocês, líderes evangélicos, estão muito mais preocupados com a vida que está dentro do ventre, mas não estão preocupados com o que acontece com os adolescentes negros depois que eles estão na adolescência. Ou seja, nós precisamos ter a mesma preocupação com a vida intrauterina do que com a vida pós-uterina. Né? Então, acho que esse é um critério importante. Ou seja, a agenda da igreja ela é muito estreita. Porque a agenda da igreja só pergunta pelo aborto e pela questão da sexualidade humana. E o que eu estou dizendo, dentro da percepção da missão integral, é importante perguntar pelo aborto, pela vida intrauterina e pela sexualidade humana, mas é importante perguntar pela criança. É importante perguntar pelos adolescentes. É importante perguntar pelos idosos. É importante perguntar pelos desempregados. Ou seja, qual é, nesse sentido, a plataforma política que tem uma melhor proposta para o Brasil diante das necessidades que a gente vive. Eu acho que é esse tipo de análise que a gente precisa fazer. Nesse momento, no quadro que se está configurando no Brasil, a gente não tem uma resposta simples e clara numa só direção. Nós vamos ter que fazer opções pelo cinza. Indo já para essa linha, como lidar com a crítica que nós cristãos recebemos de não apoiar o casamento gay, e quando o amor de Deus, Deus é o amor, é posto em jogo? Assim, a gente se posiciona contra algo e daí o cara fala, não, mas Deus não é amor e coisa do tipo. Como que a gente lida com esse tipo de crítica, pastor? Do crente até um certo ponto intolerante, que é pregado por algumas pessoas. Desculpe, vocês que vão ter que achar a resposta para isso. Não sou eu. Estou velho. O que eu quero dizer com isso é que essa questão do gênero, ela vai ser central na agenda nas próximas décadas. Isso vai ser uma crescente tensão. Vocês, e falando agora para uma geração mais nova, vocês vão ter que conviver com isso. E dentro dessa convivência, encontrar caminhos de conversa com a sociedade. Mas veja, não é a primeira vez na história da igreja que ela enfrenta desafios sérios. Às vezes, a resposta da igreja tem sido se fechar. Não é? E na história da igreja, você tem modelos de pessoas e grupos que se fecham. Né? Alguns hoje até são radicalmente, quase ridicularmente fechados os Amish. Amish é um grupo, eles não usam nem eletricidade, quer dizer, a igreja se fecha. Mas a igreja grande, a igreja pública, a igreja de vocês aqui, ela não pode se fechar, não é? Então ela tem que saber conversar com a sociedade. Acho que a pergunta é, às vezes a igreja ela tem se conversado com a sociedade, perdendo os seus princípios. Quando a igreja conversa com a sociedade e perde os seus princípios, ela já não tem nada a contribuir. Ela se torna igual. Não é? Então a igreja precisa conversar com a sociedade para a sua conversão. Por que para a sua conversão? Para a sua conversão como um ato de amor de Deus. Então, eu acho que o que você precisa ver é qual é a tua linguagem, qual é o evangelho que você está anunciando. Acho que muitas vezes a nossa igreja, ela tem um evangelho beligerante, ela tem um evangelho agressivo, ela tem um evangelho arrogante. Né? O jeito que você testemunha, o jeito que você fala, todo mundo vai para o inferno, e você é percebido como alguém arrogante, e você é percebido como alguém que tem uma linguagem
separatista, fundamentalista. E você não é percebido como alguém que convida para a conversão. Convida para o encontro com o amor de Deus. Deus é bom, gente. Deus é bom. Deus é misericordioso. Isso não significa que Deus não tem princípio. Mas Deus comunica os princípios dele através da sua graça. Porque senão estaríamos todos fregados, né? Estaríamos todos condenados. Deus é um Deus que convida. Então, a igreja, eu acho que vocês caminham nessa direção, a igreja ela precisa ser uma igreja com princípios. E isso significa, para mim, afirmar a vida, afirmar a família, afirmar o outro, buscar o vulnerável, né? Com o Evangelho de Cristo, e fazer isso de uma forma acolhedora. Então, acho que o caminho para nós, e o caminho do futuro, é um caminho que vai conversar com a conversa entre o princípio e o acolhimento. E é nessa conversa entre o princípio e o acolhimento que a gente vai crescer. O princípio nosso, quando a gente fala o princípio não é burro. O princípio é vital. O princípio é de salvação. O que Deus quer é o melhor para as pessoas. Não é? Por isso que Deus busca a conversão delas. Mas isso sou eu que estou falando. É você que vai ter que dar linguagem para isso. Para esse conflito que vai ser um conflito muito da tua geração. Você que vai ter que fazer trabalho de casa, de novo, ir para a Bíblia, ver o que a Bíblia fala. Alguns de vocês, de repente, vão ter que estudar grego, vão ter que estudar para entender o texto bem, entende? O contexto, vai estudar, para encontrar uma linguagem que consegue ser uma linguagem que testemunha de Jesus Cristo na tua geração. Pastor, nós temos mais 3 perguntas. Ou seja, eu vou tentar... Seja mais rápido, Valdir. Não, Também vocês fazem pergunta complicada, pô. Na realidade, eu vou tentar, porque as 3 meio que estão coligadas, né? Coligação é possível? A ideia é como a igreja se posiciona politicamente sem criar uma divisão e... Tem uma pergunta aqui, se Deus quer levantar lideranças, como Ele fez com Josué, por exemplo. E tem uma terceira falando se essa polarização que está arada aqui no Brasil, ela se deve a uma reação ao liberalismo total. Por isso que agora a gente quer se fechar totalmente. Então, mais ou menos as 3 perguntas como se posicionar sem rachar. Deus quer levantar Josué, né, nessa nação. E se por acaso o que a gente está vivendo é uma defensiva a um outro extremo que estava acontecendo, o que o pastor acha diante dessas 3 perguntas? Você acha que eu vou lembrar delas, né? Qual é mesmo? A primeira era qual foi o resultado do jogo de São Paulo com o Palmeiras? É isso? Ganhamos. É nós, campeão brasileiro quase. Qual eram as perguntas mesmo? Acho que a última pergunta que fala sobre essa coisa do liberalismo e a reação ao liberalismo, né? Bom, eu acho que essa é uma pergunta um pouco mais ampla, tem relação com a fala anterior, sim, que é justamente esse momento que a gente vive, né? Então, assim, esse momento que a gente vive, ele é um momento, esse momento, digamos assim, dessa época, especialmente no mundo ocidental que a gente vive, ele é esse liberalismo, ele gera tédio, como eu falei antes, e desespero. Então, diante desse liberalismo, as pessoas acabam se fechando, né? Porque elas começam a ter medo. Elas começam a ter medo de si e medo do outro. Então, essa é uma tendência que eu acho que é uma tendência do mundo no qual nós vivemos, né?
E você pode ver aonde que essas coisas, né? Você pega a Hungria, você pega a Polônia, que são os países já na Europa muito radicalizados, pega os Estados... Não, vários países, né? Então, assim, a pergunta não é simplesmente o que a gente vive, o tempo que a gente vive. A pergunta é qual é o testemunho de fé, qual é o lugar da igreja nessa sociedade tensa e polarizada, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que aí eu respondo já a primeira, eu acho que a igreja precisa ser o lugar que acolhe o diferente e o outro. A igreja precisa ser o espaço para o outro. O que quer dizer isso, né? Eu sou da escola onde você não usa o púlpito, por exemplo, para declarar voto. Porque na tua audiência vai ter pessoas que vão fazer opções diferentes e você do púlpito não determina o voto de quem está sentado na tua audiência. Essa é a minha histórica, né? Então, você respeita o outro. A igreja é o lugar do respeito e a igreja é o lugar do diferente. Isso por um lado. Então, é verdade, você vai ter na igreja, você vai ter gente, eu espero que você vai ter gente na igreja que vai votar no diferente espectro dos candidatos que a gente tem. Glória a Deus. Né? Mesmo que eu tenha muita dificuldade com alguns votos aí, não é? Mas eu preciso respeitar o outro. Agora, ser esse espaço do diferente não é um espaço que não tem posição. Então, esses dias, eu estou encerrando, né? Mas tinha uma jornalista da Veja, ela estava fazendo uma reportagem com alguns pastores de igrejas históricas, e ela publicou uma matéria, e ela perguntava justamente sobre isso. Ela falava a pergunta sobre o púlpito e o palanque. Né? Ela disse, o púlpito e o palanque. Eu disse, olha, eu acho que o púlpito não pode... Se eu declaro o meu voto de púlpito, ele se transforma em palanque. E eu perco a autoridade do púlpito. Não é? Mas o fato de você não declarar, por exemplo, como do púlpito você não declarar o voto, isso não significa que você não ensine. Então, qual é o ministério do ensino que a igreja tem? Essa é a pergunta. A igreja ensina. O que a igreja ensina? Para mim, a política da igreja é, por assim dizer, para usar essa palavra, é a política do reino de Deus. A política da igreja não é partidária. A política da igreja é a política do reino de Deus. Então, você sabe onde você pisa. E onde você pisa é no Evangelho. Aonde você pisa no sentido de você está fundamentado no Sermão do Monte. Por exemplo, você está fundamentado no Evangelho do Reino de Deus, que é o Evangelho da proclamação, que é o Evangelho da cura, que é o Evangelho da libertação, que é o Evangelho que acolhe, para usar, né, a palavra que eu vou usar, acho que amanhã, da justiça do órfão, do peregrino, da viúva, do pobre. Esse é o Evangelho. Então, esse Evangelho te dá lentes para você votar. E as lentes que você usa não podem ser as lentes dos teus interesses políticos, dos teus interesses partidários, dos teus interesses de parentesco. Os óculos, as lentes que você usa, são as lentes do reino de Deus. E você pergunta o que é prioridade para o reino de Deus nesse momento que a gente vive, e a partir disso você vota. Pastor, para a gente encerrar, o pastor poderia deixar uma Glória palavra... a Deus. Glória a Deus. O pastor podia deixar uma palavra de esperança para essa nova geração que está se levantando. Eu acredito que... E eu queria deixar uma palavra muito clara para vocês, antes do pastor finalizar. Quem tem caminhado perto de mim sabe que eu não tenho orado para Deus levantar um monte de jovem zumbi. Sabe quem que é o jovem zumbi, pastor? Uhum. O jovem que toda semana vem, senta nessa cadeira azul aí e não faz diferença nenhuma. Fica só engordando espiritualmente, ouvindo mensagem atrás de mensagem e não... talvez hoje está boiando aqui. Não está entendendo a graça, a bênção que a gente tem de conversar abertamente sobre algo extremamente fundamental para o reino de Deus.
Eu tenho orado para que Deus levante meninos e meninas, jovens, que se interessem em fazer de fato a diferença, que se interessem em viver um evangelho que muda de fato a sociedade. Crentes de alta performance, eu tenho dito. A gente não é fábrica de carro popular, pastor, a gente é fábrica de Ferrari. E os crentes que vão sair daqui vão ser cheios do Espírito, dispostos a fazer loucuras por Jesus. Porque essa é a visão que Deus tem me dado, muito claramente como pastor dessa galera. Então, qual é a palavra de esperança que o pastor tem para essa geração, para que a gente se levante como uma geração diferente, uma geração que não olhe as coisas e fale, droga, deu ruim, e simplesmente fique triste chorando pelos cantos, ou simplesmente uma geração que acha que amanhã, votando apenas num candidato, transferir a responsabilidade agora ao próximo presidente que resolva. Qual é a palavra de esperança que o pastor pode dar para nós? O que a gente precisa fazer? Eu falei para vocês do Dietrich Bonhoeffer, certo? Que foi aquele pastor alemão, teólogo na Segunda Guerra Mundial. E a gente tem alguns dos escritos dele da prisão. Então eu queria ler um poema dele. Ótimo. Fica de pé. O poema dele é Quem Sou? E lembra, ele está na prisão. E ele escreve esse poema na prisão. Quem sou? Frequentemente me dizem que saí do confinamento de minha cela, tranquilo, alegre e firme, como um senhor de sua mansão de campo. Quem sou? Frequentemente me dizem que costumo falar com os guardiões da prisão, confiada, livre e claramente, como se eu desse as ordens. Quem sou? Também me dizem que superei os dias de infortúnio, orgulhosa e amavelmente sorrindo, como quem está habituado a triunfar. Sou, na verdade, tudo o que os demais dizem de mim? Ou sou somente o que eu sei de mim mesmo? Inquieto, ansioso e enfermo, como uma ave enjaulada, pugnando por respirar, como se me afogasse sedento de cores, flores, canto de pássaros, faminto de palavras bondosas, de amabilidade, com a expectativa de grandes feitos, temendo, impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio de orar, de pensar, de fazer, exausto e disposto a dizer adeus a tudo. Quem sou? Esse ou aquele? Um agora e outro depois? Ou ambos de uma vez? Hipócrita perante os demais e diante de mim mesmo um débil acabado? Ou há dentro de mim algo como um exército derrotado que foge desordenadamente da vitória já alcançada? Quem sou? Escarnecem de mim essas solitárias perguntas minhas. Seja o que for, tu o sabes, ó Deus, sou teu. Você sabe a quem você pertence. Caminhe nessa certeza. Uma salva de palmas, gente. Pastor, obrigado. Que Deus abençoe muito. Obrigado. Bom demais. Se você quer consumir algo que o pastor produz, o pastor sempre está ali escrevendo para Ultimato. Então, pode entrar no site da Ultimato, no blog. Eu dei uma lida antes do culto em alguns artigos, fantástica literatura. Mas eu quero finalizar esse tempo orando com vocês. Eu acho que você precisa compreender, de fato, que você é filho de Deus. E Deus tem um propósito incrível para a sua vida. O que a gente tem feito de conversar e ter esse tempo onde você pode perguntar e a gente construir o seu pensamento, isso está formando uma geração de pessoas que pensam. Amanhã você tem sim a possibilidade de começar a transformar o Brasil através do seu voto, mas não fica lá só, não fica só na urna, velho. E eu quero finalizar
com você de pé e a gente orando para que Deus te levante como uma fonte de transformação para a nossa nação. E veja que começar a transformar a sua nação não significa começar a ir para Brasília amanhã, velho. É transformando o meio que você vive. Eu tenho vivido um dilema que vai soar ridículo para vocês. Mas eu moro no Uberaba e eu passo aqui por debaixo da trincheira e existe um caminho muito fácil todos os dias para eu vir para a igreja. Eu venho para a igreja todos os dias. Quando eu passo a trincheira, é só eu virar à esquerda e eu já caio aqui, ó. Entro aqui com o meu carro. Mas colocaram uma bendita de uma placa de proibido virar à esquerda. A Julie sabe o dilema que eu vivo, porque o pecado fala para mim, vire à esquerda. Meu, não tem ninguém vindo. Você tem noção? Não está vindo carro, é só eu virar à esquerda. Mas a placa está dizendo, não vire. E todo dia eu tenho que tomar uma decisão moral na minha vida. E essa decisão moral significa, pegue o caminho mais longo, vire à direita, dê a volta pela linha verde, vai lá pelo posto de gasolina, vem aqui, passa pelo barro, suja seu carro e vem aqui. Todo dia. Parece ridículo, mas é um dilema moral que eu vivo todo santo dia. Talvez para você não é uma placa. Talvez para você é uma outra coisa, uma cola, é um pecado, é algo que você precisa enfrentar todo dia. Deus não quer que você pegue o caminho mais curto. Ele quer que você pegue o caminho correto. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos aqui como povo seu, como sua igreja. O Senhor conhece cada coração, cada alma. O Senhor sabe os dilemas que nós enfrentamos todos os dias. O Senhor sabe o pecado que a gente tem que vencer todos os dias. O Senhor sabe o que a gente precisa fazer para transformar a nação. O Senhor sabe que a gente não precisa mais pegar atalho. A gente precisa fazer o que é correto aos seus olhos. Porque quando a gente começa a ser correto, o Senhor nos leva a lugares mais altos. Tua palavra diz, aquele que não é fiel no pouco, no muito também não será colocado, porque não vai saber lidar com muito. Pai, não adianta a gente começar a sonhar em ser presidente da república, se a gente é desonesto dentro da nossa universidade colando. Pai, reativa os princípios bíblicos básicos, princípio da verdade, princípio da honra. Pai, comece a curar o nosso coração corrupto. E que amanhã o Senhor comece sim uma revolução na nossa nação, mas que a gente comece agora, tomando uma decisão de mudar de vida. Pai, levante jovens aqui de alta performance, que vão revolucionar o mundo para a honra e glória do Senhor. Que façam a diferença, movidos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.